Fala galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Batalha de Livros. E hoje nós temos a terceira batalha das quartas de final entre os livros O Código da Vinci e o 7. Mas isso depois da vinheta. Roda aí! Começando então, vou sortear a primeira categoria hoje. Certo? E a primeira categoria de hoje é... Primeira categoria. Personagem principal. Bacana, personagem principal para vocês dos livros agora. Personagens principais. Eu vou começar falando do personagem principal do Código da Vinci, que é o Robert Langdon. Ele nasceu em 22 de junho de 64, ele é professor de simbologia da Universidade de Harvard e é um cara muito inteligente. Um cara que manja tudo de símbolos, de simbologias através da história da humanidade e que conhece tudo. Aqui no caso do Código da Vinci, ele é chamado para investigar um assassinato que ocorre no Museu do Louvre e onde o corpo da pessoa que foi assassinada está cheio de símbolos antigos. Então por isso que ele é convocado para fazer essa investigação e aí a história começa. O autor, o Dan Brown, ele deu esse nome para o personagem, o Robert Langdon, em homenagem a um professor também da Universidade de Essex, que era um professor amigo dele, que também tinha o nome de Langdon, e que ajudou ele no primeiro livro, que é o Anjos e Demônios, a fazer os ambigramas. Ambigramas que são palavras que, do jeito que você escreve, você consegue ler ela tanto da forma normal, quanto se você virar de ponta cabeça, você consegue também ler a mesma palavra. Então, como esse professor ajudou o Dan Brown a fazer esses ambigramas que são importantes para o primeiro livro, o Dan Brown decidiu homenagear então o personagem principal, o Robert Langdon, com o sobrenome desse professor. E aí o próprio Dan Brown diz que o Robert Langdon é tudo que ele gostaria de ser, né? Aquele cara esperto, inteligente, que manja de tudo e tudo mais. Então é meio que um alter ego do próprio Dan Brown. Então esse é o Robert Langdon. Bom, e falando então do personagem principal do 7, o personagem principal é o Tiago, que foi ele quem descobriu a caravela naufragada com dois amigos dele, que foram o César e o Olavo. No litoral lá do Rio Grande do Sul. Exatamente. Foi ele quem viu também o Despertar do Inverno. O primeiro vampiro que acordou no livro. Né? E ele faz de tudo para salvar a amada Eliana. Exatamente. Das garras dos vampiros dos livros. O Thiago é aquele cara normal que você pode encontrar em qualquer esquina das ruas do Brasil. Não tem nada de anormal nele assim. É um cara normal, pacato. Que tem a sua namorada e tudo mais, que até pede ajuda de um dos vampiros, o Gentil, para resgatar ela no momento que ela precisava de ajuda lá. O Thiago, ele tinha um irmão gêmeo que faleceu, o Tadeu, então ele perdeu um irmão. Ele tem uma irmã mais velha, que é a Sabrina também, que é casada, tem um cunhado dele e tem mais dois sobrinhos. Esse é o personagem principal, ele é um cara comum aí que acabou descobrindo uma caixa cheia de vampiros. Exatamente. E assim seu voto vai para? Meu voto vai para o personagem principal do Código da Vinci. Né? Porque no 7, por mais que ele seja o personagem principal, tem certos momentos que ele fica um pouco de fora, assim, que o foco da história é o outro, então por isso o meu voto vai para o Código da Vinci. Certo. E o seu? O meu voto também vai para o Código da Vinci, para o Robert Langdon, pelo personagem, por todo o carisma, inteligência, sabedoria que ele tem. E como o Murilo falou, é um personagem que ele é constante durante todo o livro, ele não desaparece na história. Já no 7, o Tiago acaba saindo e entrando outros personagens, tanto que tem gente que nem considera o Tiago como um personagem principal, mas ele é o personagem principal da história. Então, o meu voto vai para o Código da Vinci, certo? Certo. Dessa maneira, com 2 votos, o primeiro ponto de hoje vai para o Código da Vinci. E a próxima categoria então? Vou sortear a segunda categoria de hoje. A segunda categoria de hoje é, para vocês, sinopse dos livros para vocês. Começando a sinopse para vocês agora, vamos começar falando da sinopse do 7. O 7 conta a história de 3 amigos, o Tiago, o Olavo e o César. Eles estão praticando mergulho no litoral lá do Rio Grande do Sul e aí eles encontram uma caravela. Eles vão investigar a caravela, descobrem que ela é uma caravela portuguesa de mais de 500 anos de idade e lá dentro eles encontram uma caixa de prata lacrada
com um aviso de não abra. Mas aí como a universidade que eles estudam, a Universidade de Soares, quer investigar o caso, eles resgatam essa caixa e lá dentro eles encontram 7 cadáveres. Eles levam cadáveres para tipo um IML para investigar o que aconteceu com os corpos. E aí no meio dessa pesquisa acontece um acidente. Uma gota de sangue acaba caindo em cima de um dos cadáveres, desculpa. E aí eles se retiram do local e aí, misteriosamente, esse cadáver ele acaba ressuscitando, né? Como é um vampiro, como a gente já sabe, uma gota de sangue para ressuscitar um vampiro é o suficiente. E aí então os vampiros despertam, mas nem todos despertam. Dos 7, somente 6 que despertam. E aí cada vampiro tem um nome específico que está relacionado ao dom que ele tem. Por exemplo, a gente tem o vampiro lobo, que né, já dá para saber que o vampiro se transforma em lobo. Nós temos o acordador, que acorda os mortos, né, e transforma os mortos em zumbi. Nós temos o espelho, que consegue copiar a imagem de uma pessoa, se transformar em uma outra pessoa. Nós temos o tempestade, que tem o poder de controlar chuvas, ventos e tudo mais. E nós temos o inverno, que tem o poder de diminuir a temperatura, né, deixando uma cidade fria, causando nevoeiros, causando tempestades de neve e tudo mais. E aí ficam faltando 2 vampiros. Um que é o gentil, que eu não vou revelar qual que é o poder dele, que é só lá no final, né, da história que é revelado. E o 7º, que de todos é o que não desperta num primeiro momento, digamos assim, né? E aí os vampiros eles querem então dominar as cidades, no Brasil no caso onde a história se passa, e eles saem então cada um numa direção e acabam causando pelo Brasil inteiro. E aí o Thiago e os amigos junto com o exército brasileiro, junto com uma força-tarefa, eles tentam assassinar esses vampiros. E aí a história acontece um monte de coisa até chegar num momento final. É isso aí, a história os personagens são bem locais, né, do que a gente está acostumado, assim. São bem brasileiros. São muito brasileiros. Todo o cenário é muito bom de ler esse livro, é que tudo acontece não em São Paulo, né, mas tem coisas muito conhecidas, assim. Sim, acontece aqui em São Paulo algumas cenas, por exemplo, numa das batalhas eles congelam o Rio Pinheiros. Esse vampiro tem o poder de diminuir a temperatura e acaba congelando o Rio Pinheiros, e aí o pessoal desenvolve toda uma batalha ali em cima do rio, uma cena totalmente inusitada aqui para São Paulo. Tem cenas no Parque do Ibirapuera, tem cenas em Porto Alegre, tem cenas no Rio de Janeiro, então é um livro bem brasileiro mesmo, assim. Exatamente, os personagens são bem comuns. Isso. Então, e no final existem 2 reviravoltas, que a gente não vai falar qual que é, mas são reviravoltas de tirar o fôlego. Exatamente. Você já fica querendo ler o próximo livro, que é o 7º. E o livro mistura muito drama, comédia. Um pouco de comédia. Só que a gente não pode esquecer que na verdade ele é um livro de terror. Exatamente. Certo? Então essa é a sinopse do 7. E falando agora da sinopse do Código da Vinci, o Código da Vinci começa no Museu do Louvre com o assassinato do seu curador. O curador é como se fosse o diretor do museu, que é o Jacques Saunier. Ele foi assassinado pelo Silas, que é um cara mau, um cara branquelo, alto, magrelo. E o Silas faz parte de uma organização da Igreja Católica chamada Opus Dei. E o Silas vai até lá e assassina esse curador. E antes de assassinar ele, já tinha assassinado outras 2 pessoas. E esses 3 homens fazem parte do Priorado de Sião, que é uma sociedade secreta que guarda um grande segredo. E aí quando o Saunier morre, antes de morrer, ele deixa com o próprio sangue, ele escreve algumas pistas no Museu do Louvre. E ele coloca o nome de um professor de Harvard chamado Robert Langdon. E aí a polícia chama então o Robert Langdon para ajudar a desvendar esse mistério. Só que na verdade é uma armadilha, porque a polícia tem certeza que quem matou o Saunier foi o Robert Langdon. E antes de morrer, o Saunier escreveu o nome dele lá. Só que na pista deixada pelo Saunier, ele escreve assim, 13, 3, 2, 21, 1, 8, 5. Ó Draconian Devil, ó Lame Saint. Traduzindo, ele fala, ó demônio draconiano, ó santa falsa. E aí é o pontapé inicial para se puxar um enigma atrás do outro, onde o Robert Langdon, junto com a Sophie Neville, que é uma policial, uma policial da polícia jurídica, que é como se fosse o FBI da França, para desvendar o mistério por trás do assassinato do Saunier.
Então, ao mesmo tempo que eles têm que investigar o que aconteceu com o curador, eles têm que também fugir da polícia para que o Robert não fosse preso e tudo mais. Então, como eu falei, é um enigma atrás do outro, uma situação mais cabulosa atrás da outra, e um enigma vai puxando o outro, até que chega-se no ápice que descobre o segredo por trás do Código da Vinci. Certo, nesse livro, nessa história, muitos segredos ainda importantes serão revelados. Na humanidade, né? Exatamente. Muita lealdade, muita coisa será colocada em teste aí, né? Muitas amizades surgirão também. Exatamente. E é isso. Então, assim, o livro, nós não vamos falar qual é o segredo, apesar que eu acho que todo mundo já sabe qual que é o segredo da história, né? Porque foi um livro bem polêmico. A Igreja Católica crucificou esse livro, criticou, porque muita gente passou a acreditar nessa história aqui. Começou a achar que essa história aqui era a história verdadeira e colocar algumas coisas da Bíblia em xeque-mate. Então, a própria Igreja Católica criticou bastante. Mas quem não leu, leia, vale a pena, é um livro cheio de mistérios que é bem bacana. Ok? Então, assim, o seu voto vai para quem, Murilo? Bom, o meu voto vai para o 7. Porque eu acho que o livro é muito bacana, acho que é muito gostoso ler esse livro, devido ao cenário dele e aos personagens. E o seu voto? O meu voto vai para o Código da Vinci, por todo o mistério que envolve a história. Eu confesso que eu li esse livro aqui em uma semana porque eu não conseguia ficar sem saber o que estava acontecendo, qual era o enigma, o próximo enigma a ser desvendado e qual o próximo que ia aparecer pro Robert Langdon. Certo? Certo. Então, assim, um voto para cada. Então, o segundo voto de hoje vai para os dois livros. Beleza? Vamos sortear a terceira categoria? Sorteio. Vamos sortear a terceira categoria de hoje Opa! Nossa, perdi um monte. Peguei um. A terceira categoria de hoje é vilão. Bom, e falando então do vilão de O Código da Vinci, o vilão dessa história é a Opus Dei, né, que é a guarda pessoal do Vaticano, certo? E ela é muito conhecida pelo que ela causa, de ruim até. Né? Ela uma organização bem severa. Exatamente. Ela existe de verdade, né? Ela faz uma lavagem cerebral, a mortificação corporal, né, que isso é uma prática religiosa para eles. Bem comum até, exatamente, que quando um dos fiéis comete algum pecado, eles mesmos se autoflagelam com chicotes ou colocam algumas amarras de uma cinta metálica na perna que perfura a perna. Enfim, uma maneira de se punir pelo pecado cometido. Exato. E quem representa a Opus Dei na história é o Silas, né, que é o personagem vilão, exatamente, o assassino. É uma pessoa albina com olho vermelho, imagina. Um vilão pior. Branquelo de olho vermelho, é assustador, né? Exatamente. Então ele vai atrás porque ele tem um mestre que passa as ordens para ele, o que ele deve fazer, quem ele deve assassinar. E aí ele vai atrás do Robert Langdon para tentar assassinar ele antes que ele chegue perto do segredo que a Opus Dei está tentando esconder. Aí. Certo? E o 7, como o próprio nome já diz, nós temos 7 vampiros. Só que dos 7 vampiros, somente 6 são vampiros do mal. Tem um vampiro, que é o Gentil, que ele é mais boa praça, ajuda nosso personagem principal a resgatar a amada e enfim, enfrentar os outros vampiros. Mas os vampiros, os vilões da história são o Inverno, que o nome verdadeiro dele é Dom Guilherme, como eu falei, né, ele tem o poder de congelar o ar à sua volta, de congelar as pessoas, a fazer a temperatura cair, né? Ele é um cara bem arrogante, acho que de todos os vampiros é o vampiro que mais é malvado, digamos assim, né? Então, esse é o Inverno. Nós temos o Tempestade, que é o Dom Batista, que ele tem capacidade de criar tempestades, né? Ele é um vampiro mais tranquilo, mas ainda assim é um vampiro do mal. Nós temos o Espelho, que é o Dom Fernando, o nome dele verdadeiro, e ele tem a capacidade de copiar a figura de uma outra pessoa e se tornar essa outra pessoa. Ele é o único vampiro negro que existe no grupo. Nós temos o Lobo, que é o Dom Afonso. Ele é, como o próprio nome já diz, né, ele se transforma em lobo nas noites de lua cheia. E aí quando ele desperta, ele quer formar um rebanho dele. Então ele sai meio que transformando todo mundo, porque quanto mais lobos tiverem, melhor para proteger ele e tudo mais. E ele é esse vampiro não é português, ele é o único vampiro espanhol que tem no grupo.
Nós temos o Acordador, que é o Dom Manuel. Ele é um vampiro baixinho, gordinho, e que tem o poder de acordar as outras pessoas através de um grito, e essas pessoas acabam se tornando um zumbi. E nós temos o sétimo. Eu não vou dar muitos detalhes do sétimo, porque se eu der muitos detalhes do sétimo, eu conto o final da história pra vocês, praticamente. Mas o que eu posso adiantar é que ele é irmão do Gentil, que é o bonzinho, o vampiro bonzinho da história, que o nome do Gentil até é Dom Miguel. O sétimo a gente não sabe qual é o nome verdadeiro dele. E a única coisa que eu vou deixar no ar assim pra vocês já sentirem o clima de quem é o sétimo, ele foi mandado pro inferno e ficou lá durante 150 anos sendo escravo de Satã. Então por aí dá pra vocês terem uma ideia de quem é o sétimo, certo? Beleza? Então, seu voto vai pra quem? Bom, o meu voto vai para o 7, porque, né, são 7 vilões. Exatamente. Então é muita coisa, muito vilão para um livro só. É isso aí. Por isso o meu voto vai para ele. E o seu? O meu voto também vai pro 7 também, justamente pela quantidade de vilões, que tem uma história só que tem. Mas eu gostei bastante que são vilões, cada um com a sua característica, com a sua psicológica, a sua psique, né, digamos assim, com o seu lado monstro, mas também com um pouco do seu lado de vítima da história. Enfim, personagens bem elaborados pelo André Bianco, e não são um, não são dois, são 7. É isso aí. Certo? Então, dessa maneira, com 2 votos, o terceiro ponto de hoje vai para o 7. Vamos então Tá? A quarta categoria de hoje. Tá. A quarta categoria de hoje é autor. Então, autora. autores dos livros. Falando dos autores agora para vocês, vou começar falando do Dan Brown, autor do Código da Vinci, que nasceu no dia 22 de junho de 64 em Exeter, nos Estados Unidos. Ele é casado com uma artista, uma artista plástica, que ajuda ele a fazer as pesquisas para os livros e tudo mais. O Dan Brown, ele é somente escritor lá nos Estados Unidos, e o primeiro livro dele publicado foi Fortaleza Digital em 1998. Aí logo depois ele escreveu o Ponto de Impacto. Esses 2 primeiros livros, no começo, não fizeram tanto sucesso lá nos Estados Unidos. Mas aí, assim que ele lançou Anjos e Demônios, que foi a primeira aventura do Robert Langdon, aí as vendas dispararam, né? Todos os livros, os 3 livros, então, começaram a vender bastante. Aí passou mais um tempo, isso em 2003, ele lançou o Código da Vinci. E aí ele conseguiu um feito inédito. Ele tinha os 4 livros dele na lista dos 10 mais vendidos do The New York Times, que é uma lista bem concorrida, que é praticamente dos livros do mundo inteiro. Então, os 4 livros dele estavam lá na lista dos 10 mais vendidos naquele ano. E aí, logo depois do sucesso do Código da Vinci, vieram os filmes, né? O primeiro Código da Vinci, depois os Anjos e Demônios. E aí ele lançou mais 2 livros. Lançou em 2009 O Símbolo Perdido, e agora, em 2013, mais recentemente, ele lançou O Inferno. Esses 2 últimos livros, O Inferno e O Símbolo Perdido, também são aventuras do Robert Langdon, que se tornou o seu carro-chefe aí, né? O seu personagem principal. Esse é o Dan Brown. Certo. E o autor de O 7 é o André Bianco, né? André Bianco nasceu em São Paulo, foi criado na cidade de Osasco, né? O Bianco, na verdade, não é um nome dele. Nome verdadeiro. Ele pegou, exatamente, ele colocou um nome artístico fazendo uma homenagem à cidade de Osasco, que é o nome de uma rua, né? Rua Dona Primitiva Bianco, que fica lá em Osasco. Certo? Ele trabalhou também na Rádio Jovem Pan, ele trabalhou na seção de humor. Ele fazia roteiros de humor. Exatamente. Né? Nada a ver. E... Mas aí depois ele foi chamado para fazer trabalhos jornalísticos. Exatamente, né? Ele ficou 2 anos fazendo esse trabalho com a rádio. E aí, em 2000, ele resolveu usar o fundo de garantia dele, toda a coragem do mundo, para publicar o livro. Né? Ele publicou em 2000 e em 2001 a editora Novo Século resolveu republicar o livro. Fechou um contrato com ele, né, e relançou o livro com o símbolo da Novo Século, e aí o restante da história a gente conhece os outros livros que ele tem publicado, que são vários livros, né? São tem vários livros. Continuação. Além de ter toda a série, né, do 7, tem outros livros separados também. Que falam de anjos, que falam de demônios. Exatamente. É uma lista bem completa dos livros do Dan Brown. Fala isso, né? Desculpa. Do André Bianco.
Fora isso, ele também tem curtas que ele fez pra televisão. O André Bianco também, em 2010, ele escreveu um episódio piloto do Turno da Noite, que é uma continuação do 7, mas uma continuação bem mais pra frente da história do 7, que é uma trilogia do Turno da Noite, pra Rede Globo, mas esse episódio piloto não foi aprovado e acabou não sendo produzido. Mas hoje ele é um dos escritores da Rede Globo e escreve algumas coisas pra emissora. Aí o link do episódio piloto a gente deixa aqui embaixo. Tá, isso aí pra vocês verem. Beleza? Assim, seu voto vai para... O meu voto vai para o Dan Brown, porque acho que deixar 4 livros na lista dos mais vendidos no mesmo ano foi demais. Não é qualquer um que faz isso. E você? O meu voto vai pro Dan Brown também, pelo mesmo motivo. 4 livros na lista do The New York Times não é pra qualquer um. Ele conseguiu um marco também que este livro aqui se tornou um dos 100 livros mais vendidos na história da humanidade. Então acho que isso é um ponto bastante a favor. Beleza? Beleza. Então, com 2 votos, o 4º ponto de hoje vai para o Código da Vinci. Quinta categoria, então? Vou sortear a 5ª categoria de hoje. A 5ª categoria de hoje é... capa, para vocês, agora. Bom, falando então da capa, vou falar da capa do 7, né? Essa aqui é a capa, toda preta e vermelha, acho muito bonita. Tem essa letra mais antiga, meio coisa meio gótica, né? Tem aqui um rosto que pelo olho a gente consegue, tipo, mais perto, mas a gente consegue perceber que é um vampiro, pelo detalhe do olho. E tem a frase aqui, que tem gente que não acredita em vampiro. Essa foi a primeira capa, mas tem a segunda capa, que é essa que vocês estão vendo agora, que foi uma edição comemorativa de 10 anos. De 10 anos, né? Ela é uma capa toda prata, com uma gota de sangue no meio, e tem essa caravela aí que vocês podem ver agora. Certo? Mas essa aqui foi a primeira capa do livro. E a capa que está em disputa, no caso, né? Exatamente. E o Código da Vinci, essa aqui é a capa do Código da Vinci, onde nós podemos ver aqui o olhar da Mona Lisa. Por que a Mona Lisa? Porque o primeiro mistério que foi desvendado na história está relacionado à Mona Lisa. Mas é uma capa simples, vermelha, talvez por remeter a sangue, né? Ao sangue do personagem do Jacques Tourneur quando ele falece. Aqui temos o Homem Vitruviano, não sei se dá para perceber, mas é uma das obras do Leonardo da Vinci, uma das obras principais do Leonardo da Vinci. E o Saunier, quando é encontrado no museu, ele está nessa posição aqui. Aqui atrás tem só um resumo da história, né? Fora essa capa aqui, saiu uma edição de capa dura, ilustrada, que é essa aqui, bem bonita, também bem parecida, né? O olhar da Mona Lisa, Código da Vinci. E aqui atrás nós temos a imagem de Jesus e Maria Madalena. Né? Agora, por que está Jesus e Maria Madalena aqui, eu não vou contar. Certo? Mas é uma edição bem bonita. Tem aqui novamente a imagem de Jesus e Maria Madalena. Ele é ilustrado, então é bem bacana. Quem quiser ler e saber ver as imagens do que está se referindo, tem aqui. Mas a que está em disputa é esta aqui. Beleza? Seu voto vai para? Meu voto vai para o 7, porque eu acho essa capa muito bonita. A cor dela, né? Toda a frase dela também chama um pouco de atenção. E esse olho em destaque aqui no rosto também me chama bastante atenção. E o seu voto? O meu vai pro Código da Vinci também. Justamente como ele falou do olho do 7, eu vou no olho da Mona Lisa. Um olhar misterioso. Quando eu vi esse livro a primeira vez, eu falei, mas o Código da Vinci, o que tem a ver com a Mona Lisa, o que tem a ver com o Homem Vitruviano, qual é esse código? Então, esse olhar aqui misterioso da Mona Lisa é bem bacana, acho que remete bastante à história. Então, o meu voto vai para o Código da Vinci. Certo? Certo. Então, assim, com um voto para cada, o 5º voto de hoje vai para os 2 livros. E o placar da semana ficou... O vencedor da semana, então, é o Código da Vinci. O Código da Vinci, então, passa para semifinal e fica aguardando a disputa do livro A Hospedeira e O Crepúsculo, que acontece na próxima quarta-feira, certo? Mas não deixem de ler o 7. O 7 é um livro sensacional, é um livro muito bom, um livro autenticamente brasileiro, que você, como a gente falou, você se identifica com os personagens, com os locais onde a história acaba acontecendo. Leia o 7 que vale a pena também.
Mas, nesse caso, quem levou a melhor foi o Código da Vinci, que passa para a próxima fase. Beleza? Certo. Os seus recadinhos finais? Bom, se você gostou do vídeo, então você pode curtir aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, Se inscreva no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Curte a nossa página lá no Facebook. Segue a gente no Twitter. Certo? Certo. E tem o Tumblr também agora. Tem um Tumblr agora que a gente montou, então também tem o link aqui embaixo para vocês acessarem. Isso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, conselhos, pedidos de amizade, só chamar que nós atendemos, beleza? Até mais para vocês. Até semana que vem. E até a próxima quarta-feira com mais um Batalha de Livros.